Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você tem medo? Está com medo? Medo do quê? É normal sentirmos medo? E o cristão pode viver com medo? Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai aprender coisas que não sabe. Vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Quando estamos com receio de fazer uma coisa, nos sentindo ameaçados por alguma coisa, seja fisicamente ou psicologicamente, entramos em estado de alerta. Isso se chama medo. Quando o medo é exagerado, torna-se pavor. Conseguimos perceber facilmente pela linguagem corporal quando alguém está com medo. A ameaça que nos faz sentir medo pode ser real ou pode ser coisa da nossa imaginação, das nossas crenças, da nossa mente. O medo está, de certa forma, ligado à ansiedade, porque normalmente as crises de ansiedade são desencadeadas pelo medo de passar mal, de perder o controle, de enlouquecer, de um ataque cardíaco, de morrer. E o corpo responde a esse medo com palpitações do coração, suor frio, tremores, sensação de falta de ar, tontura, náuseas, dor no peito. O medo começa com uma leve ansiedade e pode evoluir gradativamente até chegar ao pavor. Muitas pessoas vivem hoje no século XXI com medo. Eu já fiz um vídeo sobre os 6 maiores medos do ser humano, está aqui no canal. Mas quando o medo atrapalha, compromete a vida da pessoa, os seus relacionamentos, transforma-se em fobia e gera sofrimento psicológico, pânico e desespero. O medo limitado é importante na nossa vida. É um estado de alerta que nos mantém vivos. Alguém sem medo de nenhuma coisa, de nenhum risco, ele corre riscos inimagináveis, o que fatalmente leva à morte prematura. O medo nos preserva a vida, garante a nossa sobrevivência. Deus nos criou com a capacidade de responder às ameaças que somos expostos. O nosso organismo libera hormônios, como a adrenalina, que nos prepara para fuga ou luta. Toda vez que nos sentimos ameaçados, o nosso organismo libera adrenalina, que nos envia a seguinte mensagem: ou você luta ou você foge. Mas quando o medo é exagerado e constante, transforma-se em doença, chamada de fobia, que paralisa o ser humano e o impede de se relacionar com aquilo que lhe causa medo. Esse é o medo irracional. Todo ser humano tem medo. A Bíblia nos diz em Gênesis 19:19 que Ló não quis fugir de Sodoma para os montes porque ficou com medo de que a ira de Deus que seria derramada sobre Sodoma e Gomorra o atingisse. Ele pediu para fugir para Zoar. Jacó teve medo de seu irmão Esaú e Jotão teve medo de seu irmão Abimeleque. O segredo para não viver com medo é confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista Davi disse no Salmo 3, versículos 5 e 6, Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Davi confiava no Senhor e por isso não tinha medo. Por isso venceu Golias. Mas o destemido apóstolo Pedro, aquele valente que cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote, sentiu medo quando deveria ter confiado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33, a palavra de Deus nos diz que Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele despediria a multidão. Ele despediu a multidão, foi ao monte para orar,
A tarde chegou e ele estava só. O barco com os discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, depois das 3 horas da manhã, Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Os discípulos pensaram ser um fantasma e ficaram com medo. E agora, luta ou foge? Fugir para onde? Em alto mar? Lutar como? Quem ousaria? Mas enquanto eles estão com medo, Jesus diz: não fiquem com medo, sou eu. O corajoso e destemido Pedro se apresenta: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele foi sábio. Ele não se precipitou, não pulou na água. Ele sabia que só andaria sobre as águas se Jesus ordenasse. Ele só caminharia sob as palavras do Mestre. Jesus disse: vem. Pedro desceu e andou sobre as águas. O versículo 30 diz: mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É interessante notar que a palavra de Deus não diz que o vento aumentou, que a tempestade aumentou, que Jesus esboçou alguma ação. Não. Foi Pedro que agora sentiu o vento forte e, ao sentir o vento, ficou com medo. No versículo 29, Pedro está andando confiante sobre as águas e no 30 está afundando com medo e dizendo: Senhor, salva-me. Por que somos assim? Elias, em um momento, está fazendo descer fogo dos céus sobre os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, mas no momento seguinte está fugindo com medo de Jezabel. Por que sentimos coragem em um minuto e no minuto seguinte aquela coragem foi embora? Por que em um momento Pedro diz: Senhor, se preciso for, vou contigo até a morte. Defende Jesus a ponto de sacar da espada. Mas no momento seguinte, ele diz por 3 vezes: este Jesus, não conheço. Por que somos tão inconstantes na nossa fé? Alguns versículos antes, no mesmo capítulo, Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Que poder é esse? 5 pães e 2 peixes, talvez para quase 20.000 pessoas. O mesmo Jesus que fez este milagre, que está firme ali sobre as águas, não poderia me segurar também firme sobre as águas? Onde está a minha fé? No capítulo 8, Jesus estava dormindo no barco quando a tempestade veio, mas no capítulo 14, ele não está no barco. Porém, embora não esteja no barco, os discípulos não estão sozinhos. E por que não? Porque quem mandou eles entrarem no barco foi Jesus, e ele vela pela sua palavra. Quando ele ordena, ele se responsabiliza, e não há tempestade sobre a qual ele não possa andar. Mesmo que ele não esteja no barco, a palavra dele está, e na hora certa ele virá caminhando sobre as águas. O Pedro confiante diz: Senhor, manda que eu vá em tua direção sobre as águas que eu vou. Mas no momento seguinte, Senhor, salva-me. O vento era o mesmo, o barco o mesmo, a água a mesma, Jesus o mesmo, Pedro o mesmo. O que mudou? Só mudou a confiança de Pedro. 5 passos atrás, Pedro tinha uma confiança inabalável, mas agora não mais. Alguns segundos antes, ninguém segurou Pedro, mas agora Pedro está afundando na sua falta de fé. E por que Pedro titubeou, vacilou na fé? Porque tirou o foco de Jesus e passou a prestar atenção no vento. Davi só venceu Golias porque seu foco não estava no Golias. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos de Israel. Era o nome dele que eu vou. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você não afunda. Mas quando você começa a olhar para o tamanho do Golias, para o tamanho dos gigantes da terra prometida, para o tamanho das muralhas de Jericó, a sua fé é abalada e você começa a afundar. Quem tira os olhos de Jesus naufraga. Todas as vezes que alguém deixa de olhar para Jesus, fica embaraçado com o pecado e naufraga. Todas as vezes que o ser humano para de olhar para Jesus, é enlaçado pelos laços, distraído pelos negócios desta vida e naufraga.
Quando Jesus deixa de ser o centro de uma família, a família afunda. Quando Jesus deixa de ser o centro de uma carreira, a carreira fracassa. Quando Jesus deixa de ser o centro de uma igreja, a igreja acaba. Quem faz você andar sobre as águas é Jesus. Quem te coloca por cima é Jesus. Continue olhando para Jesus e Ele te fará viver coisas extraordinárias que você jamais viveu. Pedro andou sobre as águas enquanto seu olhar estava em Jesus. O segredo não estava em Pedro, não estava na água, não estava no jeito de colocar o pé, no jeito de se equilibrar. O segredo estava e está em Jesus de Nazaré. E por isso é nele que está a nossa fé. O mistério é Cristo, o segredo é Ele, a palavra é dele, o olhar é dele, é o chamado dele, é o agir dele. E o agir dele é lindo na vida de quem é fiel. O segredo está em Jesus. O segredo é Jesus. Enquanto Ele for a nossa esperança, nós não vamos afundar. Enquanto Ele for a razão do nosso viver, não vamos naufragar. Enquanto estiver nele a nossa confiança, o mar não vai nos submergir. É a promessa dele. Ele diz para ti, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Continue olhando para Jesus, e se em algum momento da vida você deixou de olhar para Jesus e está afundando, faça como Pedro. Lembre-se de que é Jesus, de quem é Ele, e diga para Ele, Senhor, salva-me. Ele hoje te toma pela mão, te levanta, coloca dentro do barco e acalma a tempestade. Faça isso hoje. Volte para a superfície. O Senhor está te resgatando. Se estava afundando, não está mais. Hoje você volta a andar com Jesus sobre as águas. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se esta palavra fortaleceu ainda mais a sua fé, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário eu concordo e compartilhe com todos os teus contatos para semear a semente do Evangelho. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.